visita há um tempo atrás, né, quando esse livro foi escrito, por volta de 1950, 60, né? E Emmanuel parece que escreveu essa semana, né? E ele segue muito ainda dizendo que não basta o engenho e a habilidade, quer dizer, aquelas pessoas que é construtor, que é capaz de fazer, é habilidoso, né? Se não tiver a luz divina, não tem fundamento esse trabalho que ele exerce. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. E ele vem dizer para nós que sagacidade, que é a capacidade de entender que as pessoas têm, a malícia, a esperteza, de uma certa forma, ela pode se tornar construtiva, desde que haja luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida e vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não seja trevas. Mas o que é a luz divina em si mesmo? No livro Fonte Viva, na lição 30, ela faz parte da mesma coleção do Vinha de Luz, né? E lá na lição 30, o Emmanuel nos esclarece que o gene divino já está em nós e precisamos fazer com que nossa luz seja luz e não trevas aos nossos irmãos que mais precisam. Aí começamos a perceber o sentido dessa luz divina, que é exatamente todo esse trabalho que as pessoas vêm com o dom de fazer, para que sejam direcionados não a si próprio, mas principalmente aos nossos irmãos. Este é o sentido da luz divina. Porque Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida em nós trabalhem ou empedrados caminho dos milênios. Então, ele está nos chamando a atenção que os processos educativos, e o que é os processos educativos? São os nossos percalços, as nossas perdas, os nossos problemas que encontramos no dia a dia. Esses são os processos educativos que fazem com que nós melhoramos. E tudo isso tem que ser em prol dos mais necessitados. Ele também nos diz que somente um coração enobrecido no heroísmo santificante, apenas o cérebro cultivado pode produzir inúmeras formas de pensamentos. E aí nós vamos ver o nosso pensamento, a nossa casa mental, nós temos que trabalhar para que ela esteja sempre limpa, com bons pensamentos. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Se Deus habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Olha que chamada bonita, né? Se Deus está em nós, aperfeiçoamos a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, porque nós podemos sentir a manifestação de Deus em nós. Haroldo Dutra, em uma palestra sobre reforma íntima, ele fala exatamente da luz divina e que todos temos em nós a gene de Deus e que é preciso lutarmos contra o nosso orgulho, o egoísmo, aceitando os processos educativos, mais uma vez falando dos processos educativos que a vida nos impõe. E no livro Pensamento e Vida, Emmanuel e Chico Xavier, ele nos alerta que as duas asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus, uma chama amor e a outra sabedoria. E que pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, aí a gente vai reafirmando exatamente o trabalho para quem precisa, né? A criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros
o reflexo de suas próprias virtudes. É pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento. Recolhe a influência do vanguardeiro do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo para o alto. Esse impelir para o alto, Emmanuel está colocando exatamente quando ele diz que as duas asas, né, que conduz o homem até a presença de Deus, é a sabedoria, é o amor e a sabedoria. Então, se nós tivermos uma asa só, não dá para voar. E ele diz mais, que através do amor, valorizam-nos para a vida. E através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem as duas juntas, a inteligência e a bondade, que pode ser também, né, a moral e o conhecimento. É o mesmo nome aí, não tem distinção, né? E ele vem dizer para nós que a bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Aí nós vamos ver dois tipos de bondade, ele coloca aqui para a gente. Que a bondade que ignora, aquela, eu sou bom, eu faço tudo correto, sou uma pessoa do bem. Ele diz, e tudo bem, mas só isso? Não. Nós temos que irmos além, né? E ir além, nós vamos ver sobre os ensinamentos de Jesus. E quando ele diz que é como um poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor, matar a sede do viajor, mas não ensina o caminho para o viajor. Então, falta algo para a bondade ficar completa. E ele vem mais um pouquinho adiante dizer que a inteligência que não ama pode ser comparada ao valioso poste de aviso que traça ao peregrino, informe, rumo que mostra, né, ao peregrino, o rumo certo, o caminho que deve seguir, mas deixa sucumbir por não matar a sede. É um inverso do outro para o nosso entendimento. Então, quer dizer, ele pode ensinar o caminho, ser o guia, tudo, mas não consegue matar a sede do viajor. Então, existe algo mais que nós podemos fazer. E aqui a gente vai, aproveitando essa deixa aqui, para lembrar de Lucas, né, o evangelista que escreve o Evangelho. Ele fala que no final, né, da sua jornada, ele percebeu que em toda a sua trajetória, ele fez só o necessário. E aquilo deixava ele um pouco, né, chato por aquilo. Porque os ensinamentos de Jesus, ele vai um pouco além. Isso aí é contado por Raul Teixeira, e ele conta de uma forma muito clara para nós. E o exemplo é, quando Jesus diz que se alguém bater na sua face direita, ofereça também à esquerda. Ele diz, não é oferecer à esquerda. O que quer dizer é o seguinte, se alguém bater na sua face direita, chame a pessoa e diz, meu irmão, você me ofendeu, você me bateu. Tudo bem, mas eu perdoo você. E agora, o que é que eu posso fazer para você? Esse o que é que eu posso fazer é o além, é ir além, é servir. E outro exemplo que ele fala é da capa, né? Quando alguém lhe pedir a capa, dê também a túnica. O que ele quer dizer? Meu irmão, a capa eu vou usar, mas eu vou dar para você, né? Mas, além da capa, o que é que você mais precisa? Então, o que é que você precisa, é o ir além. O que Jesus, né, queria trazer para os ensinamentos, esse ensinamento para nós, né? Segundo as informações trazidas por Raul Teixeira do evangelista Lucas, que foi apóstolo de Paulo.
E ele vai mais um pouquinho para frente aqui, ó. Todos temos a necessidade de instrução e amor. E nós vamos então relembrar um pouquinho aqui o livro dos domínios da mediunidade. Tá? A gente já falou isso aqui, mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando. Nós falamos de Deus, Deus está conosco, e aí eu vejo essa parte que está no livro, né, nos domínios da mediunidade. É uma parte da palestra, uma pequena parte da palestra do instrutor Albério, no Ministério das Comunicações em Nosso Lar. E ele diz que não ignoramos que o universo a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis é a exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios consciente da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual. Isso é fundamental. Então, dá uma paradinha para a gente fazer um breve comentário. Dependendo da nossa evolução espiritual, né, nós vamos sentir, né, essa imersão, vamos chamar assim, em que estamos na essência divina, nesses fluidos, né, que nós podemos chamar que é Deus. É o que ele diz aqui, né? É a exteriorização do pensamento divino em todo esse universo, né? E ele segue mais um pouquinho e diz o seguinte, que da superestrutura dos astros, da infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Como os peixes e as plantas das águas estão contidas no oceano imenso. Olha só, é como se nós estivéssemos mergulhados, né, num oceano de boas energias, de essência divina, né? Mas vai depender muito da nossa condição de evolução espiritual. Aqui, eu vou fazer um pequeno comentário aqui que eu achei interessante colocar. Em vários momentos, quando é colocada a frase que Jesus disse, né, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira. Há muitas interpretações para isso, mas nós não temos dúvida nenhuma quando a gente vê isso aqui, né? Realmente, primeiro quando a gente ouve uma frase que nos chama atenção, que nos causa dúvida, talvez por falta de conhecimento, e talvez aquilo que você conhece não atingiu aquilo que está sendo colocado, né? E aí as pessoas dizem, não, o cara fica com esse negócio aí, que não cai uma folha, não tem nada a ver, né? Acho que Deus está preocupado com isso aí, tem tantas coisas para fazer, né? Deus não tem preocupação, né? Deus, ele é a inteligência suprema, então, e se ele está em todos os lugares, isso mostra para a gente o porquê que Jesus colocou essa palavra. E para que a gente tenha um pouquinho de sensatez, quando surge alguma coisa, algumas palavras que nós descobrimos nas literaturas evangélicas, vamos dizer assim, e nos chama a atenção, paramos para raciocinar. Quem foi que falou a frase? Quem proferiu aquela frase, né? Quem disse isso? E aí nós vamos chegar à conclusão que isso veio por Jesus. E Jesus nunca nos deixou alguma coisa em dúvida, nunca colocou algo que não fosse verdadeiro. Ele mesmo se intitulava o Espírito da Verdade, ou que ele era a verdade. Então, se ele falou que não cai, nós temos que procurar a entender o que está escrito, da forma que está escrito, para que a gente possa confiar naquilo que está lá. E depois que a gente vê isso aqui, e vê tudo que está aqui, que nós comentamos, né, trazida por Emmanuel, André Luiz, né, e o próprio o Evangelho de Jesus, né, então a gente acaba chegando à seguinte conclusão: Jesus, né, continua sendo
o grande governador nosso. Era isso que eu tinha que falar. Eu agradeço a todos e gostaria de pedir a todos que gostaram da nossa apresentação ou se interessaram pelo assunto, pelo menos, que dê um like, toque o sininho, a gente vai ficar muito feliz. Muito obrigado.